Olá, querido. Estou aqui, ó, pensando sobre minha existência nesse mundo, né? Que sentido tem a vida para mim? Olha, já passei por isso e a todo momento sempre estou passando. Então vamos nos descobrindo que realmente a vida tem sentido. E um sentido da minha vida para mim, né? Um sentido dela, por exemplo, é estar aqui com vocês, né? Fazendo assim, essa compartilhamento de conteúdos, né? De ser professor é um dos sentidos da vida que eu tenho, muito legal. Tá bom? Interessante. Então, busque o sentido da vida e você, com certeza, será uma pessoa realizada, perante os caminhos sem dificuldade, mas a gente vai superando, tá? Te dá forças, né, para isso, ok? Vamos agora para a nossa revisão. Vamos lá. A liberdade e o existencialismo, a relação homem e mundo. Vimos que sobre o que é liberdade. A liberdade humana é admitida como absoluta, tá? Temos a escolha de agir de um certo modo ou de outro, independente das coisas que nos constrangem, né? Olha, como eu te falei, os problemas que surgem. E o que é a liberdade na Grécia Antiga? Era exercida no espaço da polis, qual o cidadão constitui a política, né? Então era em sociedade. Eles viam a felicidade aí, estar na sociedade. Na Idade Média, noção de liberdade interior está relacionada ao próprio eu. Veja bem, ó, aqui é externo, coletivo, né? E aqui era mais interior. E na Idade Moderna, a liberdade era vista como um sujeito que pela força da vontade, pela ação, tá? Os constrangimentos que sofre, ó, pela ação, pela prática, né? Veja a diferença dos três, né? Em sociedade, interiormente o eu, né? Um si, e aqui o eu para a ação, para o coletivo. O que é existencialismo? Nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial inicia-se o quê? Uma reflexão da identidade humana. Até então não tinha, tá? O homem contemporâneo encontra-se só, no vazio, perplexo, na angústia diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressa no seguinte pensamento de Sartre: a existência precede a essência, ou seja, eu existo antes para eu construir a minha essência, né? Eu não tenho essência antes, precede, segundo Sartre. E perante a relação entre liberdade e existencialismo, para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é a sua indeterminação. A vida humana é simplesmente uma ação. O homem encontra-se lançado nesse mundo, com a consciência de que sua vida está por fazer. Lembra do Locke, que falou do livro? É uma página em branco que você vai construir. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, de essência, de valor, de determinação prévia. O modo de ser humano é poder ser, tarefa para si mesmo, ser em autodeterminação. Você vai construir por si só, com o apoio dos demais, né? Dos demais. O homem é um ser lançado no mundo. O homem encontra-se lançado nesse mundo, com a consciência de que sua vida está por fazer, né? Construir. O ser humano está condenado à liberdade. Qualquer atitude que tomar será sempre um ato livre. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só, pois a decisão é sempre um ato solitário. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser responsável, tá? Liberdade e responsabilidade juntos. O ser humano está condenado a existir, condenado à liberdade. O homem é obrigado a assumir a sua resistência e a sua responsabilidade. Olha aí, galera. Agora, 4 perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, vamos lá. Vou aguardar aqui. Estão bem fáceis. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Olá! Estava aqui eu pensando, será que eles conseguiram responder as perguntas? Ou será que eles estão em crise de existência, pensar e analisar sobre o existencialismo?
Isso é bom para nós amadurecermos nesse mundo, né? Qual o sentido de eu estar aqui? Qual a importância da minha presença, do eu, né, nesse mundo, no meio que envolve? Começa lá pela sua família, sua escola, no seu trabalho. Que importância eu tenho, né, para esse grupo? Vamos lá? Primeira questão, olha aí. Na Grécia Antiga, a liberdade era exercida no espaço da polis, ou seja, da cidade, na qual os cidadãos constituíam a política. Com isso, livre era o homem da praça pública, o ágora, né? Disponível para compartilhar entre iguais as ações e os discursos, né? E liberado das obrigações cotidianas da vida. Na Idade Média, a noção de liberdade interior, relacionada ao próprio eu, só apareceu como discussão teórica com os primeiros teólogos cristãos, né? Agora a pergunta é, na Idade Média, questão de liberdade gira em torno da dimensão na Idade Média, né? A liberdade gira em torno de quê? Da prisão, do relacionamento, do livre-arbítrio, do racionalismo cético, do empirismo. Então vamos lá, vem aqui comigo. Nós estamos falando sobre existencialismo e liberdade, né? Na Idade Média, nós falamos muito isso aí. Nós vimos lá as diferenças. Na Grécia Antiga, em questão da polis, lá na sociedade. O homem exercia a liberdade em torno da política, né? E aqui, na modernidade, já voltou-se para a ação do homem, a prática, a construção da liberdade dele, do seu eu, né? E na Idade Média, a dimensão de liberdade gira em torno de quê? Da prisão? Será? Do relacionamento? Será? Do livre-arbítrio? Do racionalismo cético ou do empirismo? Então, acertou quem optou pela alternativa. Olha lá. Gente, livre-arbítrio. Lembra que nós falamos que a diferença, né, de liberdade, isso aqui é mais figurativo, tá? A liberdade em sua ação, é aquela ação parada no ar, e o livre-arbítrio é a prática, tá? Eu uso ou não uso, para o bem ou para o mal, posso optar. Só que conforme eu usar, eu posso ganhar mais liberdade ou perdê-la. Preservá-la, a liberdade ou perdê-la, né? Perante o livre-arbítrio, ok? Entendido? Próxima. Questão 2. Para o existencialismo, não há espaço para pensarmos em destino prévio para a existência humana. Ou seja, nessa perspectiva, as possibilidades que marcam a vida humana são múltiplas. Até mesmo, pode ser, não assim, infinitos, que nós não somos infinitos, mas as possibilidades são tamanhas, né, que a gente pode até considerar infinitas. Diante desse enunciado, pode-se dizer que, para o existencialismo, dançar não é promover movimento. Olha aí a questão de arte, gente. Ou B, para o existencialismo, viver é sem viver. Será que... Ou é ou não é, né? É o princípio da lógica. Toda coisa é e não pode não ser. Ou C, sofrer é uma maneira de ser feliz. Será? Isso é mais masoquismo, né? Diante desse enunciado, pode-se dizer que, para o existencialismo, ou D, existir é incerto e impreciso. Será? Ou E, mentir é ser verdadeiro. Gente, há umas contradições aí nas respostas, né? E agora, o que responder? Vamos lá, vem aqui comigo. Qual é a resposta correta da 2, gente? Diante desse enunciado, pode-se dizer que, para o existencialismo, olha, eu vou apontar aqui a resposta correta, tá? Vou até ficar no meio para vocês olharem no caderno aí, de resposta de vocês. E qual é? Vamos lá, analise bem. Nós focamos muito na nossa aula sobre liberdade e existencialismo e na nossa revisão. Agora, e acertou, quem optou pela questão é lá? Vamos lá. D, gente, existir é incerto e impreciso para o existencialismo. Porque a gente não tem uma visão do futuro, a gente tem, pode-se ter uma visão do futuro por força do hábito, né?
por alguém já fez e deu ou não certo no futuro. Mas a gente não tem como saber o futuro. Se isso tivesse como saber o futuro, eu ia saber o número da Mega, né? Brincando, vamos lá. Agora se liga no Enem, gente. Vamos lá, vem aqui comigo. O Se Liga no Enem, ó, é para vocês se ligarem mesmo. O nome já, como diz, traduz, incorporar na vida de vocês esse Enem. Sabe por quê? É ele que vai te dar a chave da porta para a universidade, faculdade, etc. E outros, né, situações adversas que vai fomentar a intelectualidade de vocês, ou seja, a busca e segmento do conhecimento. Porque nas nossas aulas de filosofias apenas o início, um resumo. Lá na faculdade vocês vão aprender mais. Em outras disciplinas, componentes curriculares, por exemplo, se eu estudar direito, eu vou estudar um pouco de filosofia do direito, etc. Ok? Então se liga no Enem, são questões que já caíram em versões anteriores do Enem e alternativas que nós construímos aqui, né, professores, que vai ao encontro, né? Vai ao encontro da mesma, em paralelo, da temática do Enem. Vamos lá para a questão, olha aí. Ó, essa é de 2019. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar e se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver, agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando que se o homem ao usar, pecar, ou usar, né, pecar, recairão sobre ele as punições divinas, sobre a liberdade, tá? Vontade livre. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela foi dada, né? Então tá aqui, ó. Livre-arbítrio, Santo Agostinho, a obra dele, né? Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento, letra A, desvio da postura celibatária, letra B, insuficiência da autonomia moral, letra C, afastamento das ações de desapego, ou D, distanciamento das práticas de sacrifício, ou E, violação dos preceitos do Velho Testamento. Então assim, ó, a pergunta é, no texto diz, o filósofo cristão, ele sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? Qual é? Letra B, gente, a insuficiência da autonomia moral. Então, aqui considerando que o homem não tem aquela suficiência total, né, de ter autonomia moral. É um pouco insuficiente. O Deus deu, diante do texto, a moral, a liberdade para a escolha. Vamos lá. A questão... Essa é a número 4, tá? Professor Hélio. Questão 4, ok? De repente, você se depara com a questão em tomar uma decisão para a sua vida, perante a profissão que você irá querer e se preparar para uma faculdade, universidade ou curso técnico. Nessa hora, vem a dúvida, o que quero ser? Diante disso e de maneira geral, que conselho alguns pensadores do existencialismo podem deixar para você? Gente, ó, como eu foquei muito, né? Eu ponderei muito na... Olha só, vem aqui comigo. Eu alicercei bastante essa questão de vocês, o exemplo de vocês tomar decisão para o futuro, ou seja, numa faculdade, universidade ou curso técnico, né? Ou empreendedorismo, aquilo que vocês acharem melhor para a sua vida. Então, olha aqui, ó, diante de repente, você se depara com uma questão, uma dúvida, né? Suponha. O que eu quero fazer no meu futuro? Né? Que vem, o que eu quero ser? As crianças dizem, né? O que eu quero ser quando crescer? E aí? Aí você está nessa pergunta, aí os seus pais dizem uma coisa, às vezes não sabe dar aquela resposta, os professores também, você não se agradou, né, com aquela resposta deles. E os pensadores existencialistas, o que eles vão dizer para você? O conselho, né, que eles poderiam dar. Nós estamos trazendo uma alusão. Claro que eles não vão vir incorporar e vir aqui, né? Mas
perante o texto, a gente vai fazer mais ou menos esse conselho, ok? Então vamos lá, qual é a resposta? Olha aí. O que os pensadores existencialistas, né, podem deixar para você perante essa dúvida? Ó, essa dúvida ela assola muito a gente, tá? O que quero ser, né? O que eu vou fazer após o terceiro ano? Ela tá ali, todo momento. Aí, supostamente, ó, os existencialistas vão dizer que você está lançado no mundo com a consciência de que sua vida está por fazer, né? Você vai construir, e que ao tomar uma decisão você estará sempre só, pois a decisão é sempre um ato solitário, mas ao mesmo tempo tem que ser responsável, pois você é obrigado a assumir a sua própria existência, a responsabilidade, por meio das responsabilidades, respeito, interação ao próximo, etc. Esse é um grifo meu, tá? Então tá aí, ajudou? Ajudou você mais ou menos aí a entender, a tomar essa decisão? Mas é uma análise, né? Eles são meio um pouco... Pode vir soar um pouco do seu ouvido, um pouco seco, né? Meio grotesco. Não, mas essa é a realidade. Você tem que assumir essa responsabilidade a partir, né, do terceiro ano. Aquilo que você vai fazer. Aí eu grifei aqui o exemplo. Meio das responsabilidade, o respeito, a interação com o próximo, né? Conquistar um espaço dentro da sociedade. Então, mais ou menos essa perspectiva que você diante disso. Ó, eu tenho um material, eu não coloquei ainda, vou colocar na próxima aula, material complementar para vocês analisar sobre o existencialismo, tá? Então aí, ó, nossa aulinha de hoje, né, bem legal, sobre você nesse mundo, né? O professor Hélio nesse mundo, o professor Luciano nesse mundo. Então é perante isso que estamos nessa perspectiva. E naquilo que vocês tiverem dúvida, né, de poder ajudar, mande essas questões para a gente fazer essa análise, né, assim, essas ideias e ajudar você a tomar uma decisão adequada para a sua vida. Não é fácil tomar decisões, mas decisões, como já falei, as decisões mais difíceis são as mais importantes para o nosso meio, né, para a nossa vida, tá? E olha só, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.